E se eu lhe dissesse que o seu jeito de amar, de trabalhar, de se relacionar, talvez não seja realmente seu? E se eu lhe dissesse que repetir sua própria dor pode ter se tornado um hábito invisível? Asterisco hoje, 3 vozes se reúnem. Não para consolar, mas para revelar. Sigmund Freud, Gabor Maté, Alice Miller. Juntos, eles irão explorar um dilema profundo. Quando o trauma vira estilo de vida e você nem percebe. Prepare-se. Talvez você ouça algo que sua alma já sabia, mas não ousava encarar. O ser humano tem uma tendência singular: repetir. Repetimos o que nos feriu. Repetimos o que nos aprisionou. Não porque desejamos, mas porque a psique busca familiaridade. O que é conhecido, ainda que doloroso, nos dá a ilusão de controle. Assim, um trauma não resolvido não apenas se esconde no inconsciente, ele molda o caráter, as escolhas, até os amores. Você viu um adulto controlador? Possivelmente, uma criança que viveu no caos. Você vê alguém que não consegue dizer não? Talvez seja um ser que, um dia, foi punido por existir. A tragédia é esta: o inconsciente não distingue entre passado e presente. Logo, você vive uma vida que não é sua. É a vida que o trauma desenhou para você. Sigmund, você tem razão. Mas há algo mais cruel. Não apenas repetimos o trauma. Nós o justificamos. O ser humano é capaz de racionalizar o sofrimento, porque admitir que nossos cuidadores falharam, que nossa infância foi marcada por abandono ou violência, seria insuportável. Então dizemos, eles fizeram o melhor que podiam. Era assim na época. Não foi tão grave. Mas a criança dentro de nós não se convence. Ela segue gritando. E quando não a ouvimos, criamos vidas que ecoam seu grito. Nos cercamos de relacionamentos tóxicos, autossabotamos nossos sonhos, nos anestesiamos com vícios. Tudo, para manter a narrativa de que fomos amados, de que fomos seguros. Assim, o trauma não vira apenas um hábito. Vira identidade. Vira estilo de vida. E poucos têm coragem de romper com isso. Porque romper significa sentir o que não foi permitido sentir. O trauma não é o que aconteceu conosco. É o que aconteceu dentro de nós, é como resposta ao que não pôde ser vivido. Você pode ter tido uma infância normal. Pode ter uma carreira, um relacionamento. Mas se você sente que vive em alerta constante, se precisa controlar tudo, se teme a rejeição mais do que a própria morte, então você está repetindo um trauma. Não se iluda. O vício emocional é o mais invisível de todos. Estamos viciados em sofrimento, em abandono, em desvalor. Porque, em algum momento, aprendemos que era isso que nos mantinha seguros. E enquanto não se reconhece o padrão, você não o transcende. A pergunta é: e você está pronto para perder a versão de si mesmo que nasceu do trauma? Há um fenômeno que poucos ousam admitir: o prazer oculto do sofrimento familiar. Sim, prazer. Não um prazer que alegra, mas aquele que conforta por ser conhecido. Vemos isso em pacientes que, ao se aproximarem da felicidade, sabotam-na. Por quê? Porque a alegria os lança em território desconhecido. Mas a dor lhes é um velho abrigo. A criança que cresceu sem afeto aprende que o amor dói. E na vida adulta, inconscientemente buscará relações que confirmem essa crença. Assim, forma-se um ciclo vicioso por trauma, repetição, reforço da crença. É por isso que digo, o inconsciente não perdoa o silêncio. Ele grita, não em palavras, mas em padrões de vida. E até que possamos ouvir esse grito, seguiremos vivendo existências que não escolhemos conscientemente. E o mais doloroso, Sigmund, é que a maioria de nós nunca foi autorizada a sentir essa dor. Crianças não têm o direito de nomear a crueldade de seus pais, nem o vazio de suas ausências. Assim, aprendem cedo a negar sua própria verdade. Essa negação se torna um pacto sombrio. Se eu fingir que não fui ferido, serei amado. Mas o preço desse pacto é altíssimo. A alma se fragmenta. E no adulto, surge o vazio existencial, que tentamos preencher com sucesso, com consumo, com relacionamentos codependentes. Mas nenhuma dessas tentativas toca a ferida original. Enquanto não acolhemos a criança que fomos. Enquanto não olhamos com coragem para o que nos foi roubado. Seguiremos normalizando a dor. Chamamos isso de vida adulta. Mas, na verdade, é apenas sobrevivência mascarada. Alice, você tocou no coração da questão. Veja, e muitos que buscam minha ajuda dizem: não entendo por que repito esses padrões. Não sei por que não consigo ser feliz. A resposta não está na razão. Está no corpo. Está na memória implícita que carregamos nas células.
O trauma molda não apenas a psique, molda o sistema nervoso, a forma como sentimos o mundo. Por isso, certas pessoas só se sentem vivas enquanto há caos. Outras, quando se sacrificam pelos outros. Outras ainda, quando permanecem invisíveis, para não serem atacadas. Esses são estilos de vida moldados pelo trauma. E enquanto não trouxermos à luz essas programações ocultas, o sofrimento continuará sendo nossa língua materna. A pergunta, então, não é e por que eu me saboto? É e quem, dentro de mim, ainda acredita que não merece a paz. E esse alguém precisa ser ouvido. Com amor. Com presença. Com coragem. O trauma, meus amigos, não é o que nos aconteceu. É o que aconteceu dentro de nós em resposta ao que vivemos. E por isso, a chave não está em mudar o passado, mas em nos tornarmos íntimos daquilo que ele deixou em nós. A fuga da dor é o que nos adoece. A aproximação, paradoxalmente, é o que nos liberta. Quando podemos sentar com nossa criança ferida, quando oferecemos a ela a presença que lhe faltou, algo muda. Não de forma mágica, não de forma linear, mas lentamente, como o degelo de um lago congelado há décadas. Cada lágrima que permitimos cair é uma rachadura no gelo. Cada verdade que ousamos reconhecer é um raio de sol sobre a superfície fria. E então, um dia, respiramos um novo ar. O da autenticidade. O da vida que não mais serve ao trauma, mas à liberdade interior. É um caminho árduo, sim, mas profundamente humano. Gabor, há algo que nunca admitimos com facilidade. O inconsciente, embora nos governe, não é um carcereiro cruel. Ele é um arquivo de sobrevivência. Cada padrão que hoje nos destrói foi, um dia, a única forma que encontramos para suportar o insuportável. O perfeccionismo, a autossabotagem, o vício, o isolamento, todos foram tentativas de manter o equilíbrio psíquico. Portanto, a cura não virá através da negação desses mecanismos, mas do seu reconhecimento respeitoso. Obrigado por me proteger quando eu não sabia como sobreviver, devemos dizer a essas partes. E, só então, convidá-las a soltar o controle. Mas cuidado, o ego resistirá. Ele teme perder o conhecido, mesmo que este seja sofrimento. Por isso, repito, o trabalho de tornar consciente o inconsciente não é tarefa para os fracos. É o verdadeiro heroísmo da psique. E eu lhes digo mais. Sem verdade emocional, não há cura possível. Muitos tentam racionalizar seus traumas. Leem livros, estudam teorias, compreendem intelectualmente suas histórias. Mas o corpo não mente. Ele carrega memórias que só se dissolvem quando nos autorizamos a sentir o que antes foi proibido. Raiva, tristeza, medo, solidão, tudo o que nos ensinaram a esconder. Sem essa travessia emocional, permaneceremos crianças adaptadas em corpos adultos. Cumprindo papéis, sorrindo para agradar, sofrendo em silêncio. Por isso, a chave não está fora. Está no encontro, muitas vezes doloroso, com a nossa verdade mais íntima. E este é um ato de amor radical. Por nós mesmos. Pela criança que um dia fomos. Pela vida que ainda podemos escolher viver. Há uma ilusão que nos mantém aprisionados. Há de que precisamos ser perfeitos para sermos amados. Mas veja, o trauma não quer perfeição. Ele só pede reconhecimento. Quando deixamos de viver para esconder a ferida, e passamos a viver para conhecê-la, algo extraordinário acontece. A armadura se torna desnecessária. A rigidez, inútil. E então, pela primeira vez, respiramos sem medo de sentir. Isso é liberdade. Não ausência de dor, mas ausência de resistência à dor. Em meus estudos, compreendi que o inconsciente nunca deixa de buscar expressão. Aquilo que não enfrentamos nos possui. Aquilo que enfrentamos, nos liberta. Mas não se enganem. A psique humana é profundamente apegada ao conhecido, mesmo quando este é sofrimento. Por isso, muitos farão do trauma um estilo de vida. Repetirão padrões, se cercarão de relações dolorosas, buscarão o drama como um viciado busca a droga. Não porque desejem sofrer, mas porque confundiram sofrimento com familiaridade. Meu convite, então, é simples e brutal. Ousem o desconhecido. Ousem o vazio. Pois só no vazio poderá emergir o novo. Eu lhes digo, o mais difícil não é confrontar o passado. É abandonar a identidade construída sobre ele. Quando você viveu uma vida inteira adaptada ao trauma, é assustador imaginar quem você seria sem ele. Mas eu lhes asseguro, há uma vida além da sobrevivência. Uma vida em que você não precisa mais merecer amor.
Não precisa mais provar valor. Basta existir. Basta sentir. Basta ser. E acredite, isso, por si só, já é um ato revolucionário. A maior prisão é a que confundimos com proteção. Quantas vezes você está repetindo a dor que um dia precisou esconder? Quem você seria se ousasse deixar para trás o que não é mais necessário? Se essa conversa ecoou dentro de você, compartilhe. Alguém, em silêncio, talvez precise ouvi-la também.